A Federação Espírita do Rio Grande do Sul apresenta Vida, Desafios e Soluções. Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um programa Vida, Desafios e Soluções, de responsabilidade da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. O nosso programa de hoje é um programa muito especial. Nós vamos falar sobre um dos episódios que mais marcaram o Brasil e o mundo em 2013, o incêndio da Boate Kiss, na cidade de Santa Maria. Para conversar conosco hoje está o vice-presidente do Conselho Regional Espírita da 4ª Região Federativa, Bruno Pérez, também acadêmico da Universidade Federal de Santa Maria. Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Iniciamos com a pergunta, amigo. Como é que você recebeu a notícia no dia da tragédia? Bom, aquela noite foi uma noite bastante atípica. Estava eu e minha esposa em casa, nós até comentávamos em sair, mas no fim a gente resolveu ficar por casa mesmo. E naquela noite, nosso celular tocou bastante e nós não acordamos com nenhum dos telefones tocando, até por volta das 5h30, quando a Débora, por algum motivo, despertou e viu as chamadas no celular, e era minha sogra, né, ligando de outra cidade, perguntando onde é que nós andávamos, e se nós tínhamos notícia do que estava acontecendo. Nós, por hora, ignoramos aquela informação, e daí tentamos retomar o sono, né, falamos que estávamos bem, que não tinha nada, que estava tudo normal, e recobramos o sono. Posteriormente, a minha mãe ligou, isso já era mais próximo às 6 horas da manhã, e aí disse que havia acontecido um incêndio numa boate de Santa Maria, nós não sabíamos qual a boate era ainda. E aí, quando ligamos a televisão, havia notícia de que era um incêndio na Boate Kiss, e eu lembro que da janela do meu quarto eu a abri e não enxergava fumaça, não via, e ainda comentei com a minha esposa que não deveria ser nada de grave, porque não tinha fumaça, não tinha resquício, né, de sinal de fogo, vamos dizer assim. Quando eu voltei os olhos para baixo, porque eu resido ao lado do Hospital da Brigada, eu pude ver um grande contingente de pessoas. E aí eu comentei com a minha esposa que alguma coisa adversa havia acontecido. Aí, quando ligamos voltamos a prestar atenção na televisão, ligamos o rádio e fomos acessar as redes sociais, a gente teve a notícia, né, da grandiosidade do que seria até aquele momento, aproximadamente umas 7h30, 8 horas da manhã, nós já tínhamos em torno de 90 desencarnados. E aí foi o momento de buscar notícias, de saber o que realmente estava acontecendo, porque ainda naquele momento as notícias eram muito desencontradas. Então nós tínhamos certa dimensão, mas não a clareza de todos os fatos, né, envolvidos naquele momento do acontecimento da tragédia. Quais foram as primeiras ações do movimento espírita da região para atender as famílias, as vítimas, as pessoas envolvidas nessa tragédia? Como era uma situação bastante adversa, né, uma situação que nós não conhecíamos os precedentes, as consequências, cada casa buscou se organizar de forma individual, tentando atender a demanda conforme ela ia surgindo, buscando primeiro atender os seus trabalhadores, as pessoas vinculadas à casa espírita mais diretamente, também vinculada ao momento da tragédia. Tinha muita pessoa envolvida da casa espírita na tragédia? Jovens do movimento diretamente que nós saibamos, não tinha. Tinha alguns, né, parentes de trabalhadores envolvidos na tragédia, mas de jovens do movimento espírita nós temos notícias de 2 que estavam inseridos no movimento espírita e estavam aquela noite na boate. Então, no primeiro momento, as casas buscaram se organizar dessa forma individualizada. No segundo momento, já quanto União Municipal Espírita, a gente buscou traçar um plano de ação que privilegiasse os momentos doutrinários, né, as palestras de esclarecimento, reorganizando algumas temáticas, né, porque a cidade pedia isso, a procura às casas espíritas se tornou enorme naquele momento. Então houve essa necessidade de se reorganizar, né, a estrutura das palestras. O grupo Arte e Luz, né, que é um grupo bastante atuante no nosso movimento espírita de Santa Maria, eles também se envolveram, né, fazendo momentos de orações e momentos de
de canções, né, buscando aliviar as tensões que todos trazíamos, né, naquele momento. Posteriormente, a gente teve a presença da própria Federação Espírita do Rio Grande do Sul na nossa cidade, também em mais um momento de oração, né, um momento diferenciado, tentando trazer um pouco de alento, abraço fraterno, esclarecimento não só aos pais, né, os diretamente envolvidos naquele momento com a tragédia, mas também os próprios trabalhadores do movimento espírita, que também ficaram fragilizados de alguma forma, dada a proximidade do evento, né? Era uma emoção que nós desconhecíamos na atual encarnação. Então, quando a gente se impulsionou no primeiro momento para agir em prol desses que estavam sofrendo diretamente, a gente muitas vezes acaba se fragilizando e não vai se percebendo. Então, a presença da federação naquele momento ali também serviu para isso, não só para os pais, para os envolvidos diretamente, quanto para os trabalhadores, um momento de comunhão, de oração, para galgar novas forças, né, para continuar o trabalho em prol dos mais necessitados nesse momento envolvidos na tragédia. Teve também a vida do Divaldo Pereira Franco, num evento para mais de 10 mil pessoas, né? Isso, nós tivemos no dia 21 de abril de 2013, através também da própria federação, o Divaldo viria ao Estado fazer uma série de palestras e Santa Maria não estava nessa agenda. Então a presidente da federação fez essa solicitação, né, ao Divaldo, e ele esteve na nossa cidade no dia 21 de abril, fazendo a palestra, segundo os dados da Guarda Municipal, para cerca de 10 mil pessoas na grade da estação, trazendo elucidações, né, sobre a morte, né, fazendo uma explanação belíssima sobre a morte, e dizendo, né, que esses jovens na realidade não morreram, que eles vivem. Então foi também mais um momento que o movimento espírita proporcionou à cidade de respirar novos ares, né, de reverter essas energias negativas para fatores positivos, tirando muitos, né, de certo grau de certo quadros depressivos, através da sua fala, de todo o envolvimento dele, da equipe espiritual que o acompanha, né, que com certeza auxiliou muito também a nossa cidade. Também cabe destacar que, posteriormente, a própria presença do Divaldo, a gente sabe que existem datas complicadas no calendário humano que para esses pais tocam mais, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, próprios dias de finados. Então, o movimento espírita da região se preocupou com esses momentos. A gente fez horas de oração, né, no Dia das Mães, Dia dos Pais. No Dia de finados, a gente fez uma distribuição massiva de mensagens elucidativas referente à morte, nos diferentes cemitérios da cidade, dentro das instituições espíritas, tentando, né, trazer um alento a essas pessoas que sofrem nos momentos da morte. E a união com as outras religiões? Porque nessas horas a procura, né, pelo conforto, pelo consolo, é muito grande. Como é que foi a união das religiões nessa frente? Os cultos ecumênicos, eles se estabeleceram através da Associação de Vítimas da Tragédia, né? Então, os momentos que nós partilhamos da vivência com outras religiões foram nesses cultos organizados pela própria associação. À sua maneira, na nossa cidade, cada religião buscou fazer a sua parte, né, trazendo as suas considerações sobre o acontecimento, mas as ações integradas, elas se deram mais nesse sentido, quando a associação, né, propiciava esses ambientes de discussão para que ocorressem esses atos ecumênicos. Dentro da própria associação, nós deixamos material, né, de divulgação, de horário de atendimento fraterno, de palestras, né, de fluidoterapia das casas espíritas, para aquelas pessoas que buscavam o seu Aderbal, que é o presidente da associação, que buscasse pelo espiritismo, ele pudesse conceder essa informação, né, a essas pessoas. Na própria palestra do Divaldo, nós fizemos também a distribuição de panfletos contendo, né, a programação de todas as casas espíritas de Santa Maria, né, para que as pessoas que se sentissem necessitadas pudessem buscar no momento mais adequado de cada um. Dos depoimentos que tu teve a oportunidade de acompanhar, qual que te chamou mais atenção? Dentro da vivência acadêmica, né, isso distanciando um pouco agora do próprio movimento espírita, a gente pôde ouvir vários relatos, né, porque nós estávamos vivendo um momento atípico na nossa universidade. Em janeiro, habitualmente, não tem ninguém mais dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Como nós vínhamos no momento posterior a uma greve, havia um grande contingente de alunos ainda frequentando a universidade. Nós estávamos do meio para o fim de um semestre. E então, após a semana de luto ali que se estabeleceu da nossa universidade,
quando a gente retornou à universidade, as conversas levavam a diferentes depoimentos. Mas o depoimento que mais me tocou, ele vem surgir um ano depois, já depois da tragédia. Que é de uma menina que resolveu fazer a sua festa de aniversário na festa do dia 27, lá na Boate Kiss. E ela, como é de praxe lá, fez a sua lista de convidados, os amigos foram à sua festividade, porém cerca de 10 de seus amigos acabaram desencarnando naquela noite. E essa menina relata que o dia 27 não é mais a data do aniversário dela, mesmo ela tendo sobrevivido. Ela relata que os familiares daqueles que desencarnaram, seus amigos, a culpam, né, por causa do desencarne deles. Então, como a gente diz, né, a gente se preocupa muito com os, não menosprezando, né, a necessidade de cada um à sua maneira, mas nós oramos por aqueles que partiram, nós oramos por aqueles que ficaram no físico registro do evento Kiss, e aqueles que simplesmente sobreviveram, muitas vezes a gente esquece, e essa menina é uma delas. Ela não traz no corpo nenhum sinal, né, daquela noite do incêndio, mas ela traz no íntimo uma amargura, uma dor muito grande, que até então não era ouvida. Um ano depois ela consegue falar sobre isso, mas mesmo assim, ela não consegue ainda encarar o dia 27 como seu aniversário. O que deveria ser comemorado um novo renascimento, nem assim ela consegue fazer. Como é que o Espiritismo nos auxilia na compreensão, no consolo, no esclarecimento dessas questões como a tragédia de Santa Maria? É bastante interessante a pergunta, porque eu me recordo de uma senhora que chegava na sociedade a qual eu frequento, e ela disse assim: eu vim aqui porque vocês sabem falar da morte. Então esse é um dos fatores, naquele momento, até justifica a grande presença das pessoas dentro da sociedade espírita, que é essa facilidade que nós temos para falar sobre a morte, né? Como nós encaramos é um outro detalhe, mas nós temos um entendimento dos mecanismos do processo da morte, do que é a morte, do que é o desencarne, né? Quais são os atores e os fatores envolvidos em todo esse processo, né? Por que ocorrem as tragédias, por que Deus permite, né, coisas desse gênero. Então o Espiritismo tem muitas respostas referentes à morte, e isso levou muitas pessoas a buscarem as casas espíritas justamente para compreender no primeiro momento por que de determinado evento. Óbvio que não justificando, as pessoas morreram por determinado evento, porque isso nenhum espírita pode fazer, dizer que aqueles jovens morreram por determinado evento, porque isso é da individualidade de cada um e nós não temos ainda esse alcance de visão espiritual. Mas nós temos o poder de trazer o conforto, a compreensão acerca da morte e também das questões inerentes à individualidade de cada um, das angústias, das dores, o entendimento por que sofremos diante desses momentos, a própria questão de reorganizar o pensamento, de tentar tirar as pessoas desses quadros depressivos e encaminhar para ações mais positivas que a auxiliem a melhorar os seus dias, a vivenciar de melhor maneira a sua dor, não que a dor de perder um filho vá se extinguir, né, mas a como encarar essa dor de melhor maneira, a como propiciar também a esses que partiram um ambiente mais saudável, porque a gente sabe, sendo elos tão próximos, né, como de uma mãe e um filho, de um pai e um filho, o desequilíbrio de um afeta no outro, né? Então a gente teve o movimento espírita, a própria doutrina espírita trouxe as elucidações da necessidade do equilíbrio. Então as pessoas procuraram pela morte, mas para entender o porquê da morte, mas hoje elas chegam tentando entender os mecanismos de como elas podem superar isso, de quais as ações elas podem fazer, de como transformar essa angústia, esse sentimento de solidão, de distanciamento dos seus entes queridos, né? Então o Espiritismo traz essas elucidações e o próprio movimento espírita tem se organizado para suprir essa demanda de informações e esclarecimentos acerca desse tema. Então, nesse praticamente um ano do fato ocorrido, tiveram diversas ações que o movimento espírita se engajou no esclarecimento e na difusão dos ensinamentos. Como eu relatei anteriormente, a gente teve aquele primeiro momento, né, de um planejamento estratégico de conter toda essa
essa demanda que surgiu, e agora, um ano depois, continuam sim as ações, tentando beneficiar, porque, como eu te disse, existem certas datas na nossa organização social humana que ainda tocam diretamente essas famílias, né? O próprio agora comemora a proximidade de 1 ano da tragédia, são momentos que fragilizam, trazem à tona, muitas vezes desorganizam estruturas que foram construídas ao longo desse 1 ano em termos emocionais. Então, há também todo um preparo das casas espíritas para que esse mês seja um mês de reafirmar coisas positivas, de reencaminhar essas emoções que por vezes se tornam as pessoas pesadas, né, angustiosas. Então há sim uma preparação do movimento para acolher também nesse momento esses familiares, né. Tu pode dizer algumas ações específicas que vão ocorrer em Santa Maria por agora? A gente tem agora, a partir desse final de semana, a própria Associação das Vítimas da Tragédia organizou um seminário referente à temática, desde a questão do trato das emoções até as questões legais envoltas no processo posterior à tragédia Botkiss. O movimento espírita foi convidado a participar dessas ações, vai realizar a palestra pública na praça lá da cidade de Santa Maria, Praça Saldanha Maria, que é a praça central ali. Também existem ações dentro das casas espíritas, onde temas que trazem o conforto, alentos, vão ser abordados. E a sociedade como um todo se organiza para o dia 27. Né? Existe um movimento dentro da nossa cidade onde solicita que os seus moradores estendam panos brancos nas sacadas, usem fitilhas, o próprio comércio vai fazer um horário diferenciado, né? Para que a gente tenha não um momento de culto à morte, e sim um momento de resignação, de oração em prol daqueles que partiram e daqueles que ficaram. Então a cidade como um todo e o próprio movimento espírita estão, né, se unindo, mais uma vez, quanto comunidade santamariense, para, mais uma vez, tentar reorganizar, né, esse eterno exercício que é de educar as emoções nesse momento do dia 27 agora de 2014. Quais são alguns temas de palestra, por exemplo, que tem nessas horas? Vinculados ao movimento espírita, nós temos a própria questão da morte, né, que não poderia deixar de ter, a questão dos flagelos, né, porque dos desencarnes coletivos, e até questões mais vinculadas às emoções, como o próprio trato da compaixão, né, do sofrer com, da caridade, da questão do otimismo, da perseverança, de como encarar a dor, né. Então são temas que surgem dado as demandas, né, desse segundo momento, após 1 ano da tragédia, que as casas espíritas estão tentando, à sua maneira, suprir. E uma coisa, Bruno, relacionado a algumas mensagens que nós ouvimos algumas vezes, que isso rolou pela internet, né, em grandes sites, sobre mensagens espirituais. Como é que vocês trabalharam essas questões para esclarecer da melhor forma para o público? No próprio dia do posterior ao incêndio, na manhã de domingo, nas redes sociais já apareciam as mensagens, e algumas dessas mensagens, inclusive, vinculadas a Casas Espíritas Federadas de Santa Maria. O que a gente fez foi traçar um plano de ação para combater essas mensagens, de forma a elucidar a população que estava acessando e compartilhando as informações, de que não é uma prática do movimento espírita federativo, orientado pela FEB, pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, esse tipo de ação, né, de você divulgar mensagens nesses momentos, ou até em outros momentos. Não é uma prática, a mediunidade não é um trabalho aberto, né, e não é esta a finalidade, pelo menos, que nós temos nesse momento. Então foi feito um trabalho de esclarecimento, né, de que essas mensagens não pertenciam a nenhuma das casas que ali estavam supracitadas, né, no final da mensagem, e que, se as pessoas realmente quisessem alguma elucidação sobre o evento, que elas buscassem as casas espíritas para obter essas informações, mas que não é de praxe da nossa doutrina divulgar essas mensagens dessa forma.
As pessoas que não têm muito conhecimento, ao lerem aquela mensagem, podem identificar coisas interessantes ou achar que aquilo faz sentido. Mas para quem é do movimento espírita já há algum tempo, tem um pouco de conhecimento da doutrina, ao ler percebia, né, o caráter duvidoso e oportunista da mensagem. Então, por isso, a nossa preocupação em elucidar. Não há como botar uma barreira, dizer simplesmente vamos excluir isso das redes sociais, porque hoje em dia isso é quase praticamente impossível, você excluir um arquivo que é jogado na internet. Mas a gente teve toda essa preocupação de criar um plano de combater essas mensagens no sentido de elucidar, né, esclarecer as pessoas que aquilo não era vinculado ao movimento espírita e muito menos, né, que se tratavam de mensagens verídicas. E aí orientando as pessoas que se elas gostariam de algum alento, de algum esclarecimento, até mesmo de posta aquelas mensagens, que elas buscassem uma casa espírita, algum trabalhador vinculado ao movimento espírita de Santa Maria, para ser esclarecido referente à temática. Inclusive agora me recordo, eu estava fazendo compras no mercado e veio um senhor que me conhecia da sociedade que eu trabalho, e ele me disse, eu li uma mensagem numa rede social e gostaria de passar ao meu irmão e à minha cunhada que perderam o meu sobrinho na tragédia. E a mensagem a qual ele se referia eu não tive a oportunidade de ler. E aí eu fui buscar a mensagem, né? Fui procurar, não achei, e essa mensagem ela estava intitulada como se fosse de uma casa federada lá na nossa cidade. E aí eu liguei para a instituição, e aí falei com o pessoal de lá, por desencargo de consciência, mesmo sabendo que não é a política das casas federadas, eu liguei para saber, né, se eles estavam sabendo, né, que ações eles tinham tomado referente àquilo, e aí a secretária e o presidente da casa já me passaram as orientações de quais ações tinham feito, e aí eu retornei ao companheiro dizendo que, infelizmente, né, não era uma mensagem que iria contribuir muito para esse momento para a sua família, que ele buscasse levar eles à sociedade espírita, que lá eles seriam informações mais salutares para esse momento. Mas são coisas que acontecem e o movimento espírita, né, dado a abrangência que tem cada vez mais e a busca das pessoas, acaba sofrendo com esses momentos peculiares, né? Santa Maria não vai esquecer mais essa tragédia, mas como superá-la? É uma pergunta bastante complicada, mas nós temos que primeiro vivenciar a dor, né? Tentar entender o que Deus quer nos dizer com isso. A Maria Ângela, que é a presidente do CRE, quando nós estávamos deslocando para um dos velórios que nós comparecemos, ela, na sua fala, dizia, nós temos que nos perguntar o que Deus quer nos dizer com tudo isso. A cada um envolvido nessa tragédia tem uma resposta. Seja o pai que se distanciou do filho, seja a cidade como um todo, né? Nós temos que nos perguntar o que Deus quer nos dizer com isso. E a partir disso, buscarmos essas respostas. Como eu disse, vivenciando essa dor, compreendendo qual é a finalidade dela para a minha existência, tendo em vista que a nossa atual existência é uma parcela de uma eternidade. Então, por que sofrer agora? Qual a necessidade disso? E aí traçando, né, depois de vivenciar essa dor, quais são os caminhos para superar essa dor. Então, das experiências que tu teve, a demonstração de recuperação, a fé auxiliou muito as pessoas assim a superarem as dores? Com certeza. Embora nós tenhamos ainda um nível de fé ainda na base do crer, né, como diz o Dr. Sérgio Lopes, naquele livro Leis Morais, nós estamos na base do crer, mas esse crer ainda através da fé, ele é salutar para a nossa existência. E nós vemos muitas famílias que se reestruturam através da fé, né, aceitando que, por ora, é um ato da divindade, né, ter esse flagelo acontecido, e nesse exercício de busca de compreensão através dos ensinos religiosos, né, seja do espiritismo ou de outras religiões, a fé tem fator substancial, até mesmo para entender o porquê desse sofrimento e como sair dele de maneira mais pronta. É bastante complicado exercer a fé neste momento, né? Como eu disse no primeiro momento, nós desconhecíamos essa sensação, essa emoção. E tudo aquilo que é desconhecido quando nos chega causa uma instabilidade.
e essa instabilidade, por vezes, pode gerar uma revolta contra Deus, que a gente pôde presenciar também. Mas as pessoas, né, até mesmo por todo o trabalho que foi feito de acolhimento, elas acabam despertando de que é através da fé que muitas das respostas chegarão. Então, por isso as nossas casas continuam sendo buscadas ainda por diferentes famílias. A gente vê ainda os outros templos religiosos também sendo buscados, né? Ainda porque as pessoas precisam dessas respostas, e essas respostas não estão na sociedade, e sim estão nos desígnios de Deus, na compreensão do que é essa divindade, de qual a finalidade desse orbe, por que nós estamos aqui. Então, nós podemos dizer que o Espiritismo, nesse momento, cumpre o seu papel de Consolador prometido. Com certeza. Bruno, nós estamos chegando já na fase final do nosso programa. Eu gostaria, então, que tu deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, neste momento, então, que fala tão sinceramente ao nosso coração. Como nós já falamos anteriormente, a nossa cidade ainda busca superar, de alguma sorte, esse evento. Então, nós, a nossa maneira, fazemos a nossa parte, mas receber orações externas ainda nos é muito importante, né? Dada a abrangência desse evento, assim como nós temos muitas manifestações positivas, existem aquelas manifestações negativas que envolvem a tragédia da Boate Kiss. Então, queria passar a todo o Estado e aqueles que nos assistem que nós estamos fazendo a nossa parte, mas as orações de todos aqueles, né, que se sensibilizaram de alguma forma com essa situação da nossa cidade, continue assim fazendo para que a gente consiga ter forças de amparar essas famílias que estão envolvidas, essas mães que sofrem, dos pais com o distanciamento dos seus filhos. Perguntaste sobre a fé é muito importante nesse sentido, então nós clamamos por suas orações e agradecemos a oportunidade. Nós te agradecemos, Bruno, a palavra, o esclarecimento que tu trouxe, e a você, telespectador, por nos acompanhar mais nesse programa. Convidamos também para acessar o site da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, o www.fergs.org.br. Venha fazer parte desta família, que trabalha unida pela felicidade humana e pela fraternidade universal. Até um próximo programa. Tchau.